No episódio de hoje, você vai conhecer meu grande amigo Rafael Cruz. Ele é especialista em marketing digital. Ele é também dono da marca Nerd Rico e, mais recentemente, se tornou cofundador da empresa Compacto. E aí, Nerd, como é que tá, meu amigo? E aí, Damaso, tudo bem? Muito bem por aqui, cara. Bom demais, graças a Deus, cara. Feliz de ter você aqui finalmente no VDcast. Finalmente, cara. Tô animado aqui pra essa nossa conversa, cara. Animado. Já ouço há tanto tempo já o VDcast, né? E aí, se de repente veio o convite da Red, eu falei, nem acredito que eu vou participar. Vou fazer parte agora de um episódio. Agora você tá do outro lado, amigo. Agora, eu só não sei como é que a gente faz pra pegar 10 anos de história e E colocar num episódio de, sei lá, uma hora. esse é um desafio. Que massa. Mas a gente vai conseguir, meu amigo. Já começa se apresentando pra galera, contando pro pessoal do VDcast quem é o Rafael Cruz. Maravilha. Bom, eu sou o Rafael, eu tô já nessa jornada já há um bom tempo, né? Desde 2010 no marketing digital. Sou especialista em marketing digital, criei a marca Nerd Rico lá atrás, né? E ela ainda existe, mas recentemente eu estou dedicando mais energia a uma nova empresa que eu ajudei a cofundar, que é a Compacto, né? E nessa empresa, nosso trabalho é acelerar as vendas de empresas através de consultorias de marketing e da área comercial, que é o nosso foco. Que massa. E, cara, quando você fala 2010, vou te contar uma coisa engraçada. Hum. Eu tava num evento meu, e aí tem um cara que tava falando que ele era das antigas da internet. Ele, eu tô na internet já tem um tempão, desde 2018. Eu falei, jovem, senta lá, né? Tipo, aí chega você e dá essa carteirada de 2010, cara. Conta pra galera como é que era o começo disso tudo, o que você fazia lá atrás. Cara, a gente tá em 2022, né? Então tem 12 anos isso, amigo. Já aconteceu isso mesmo, de eu ver pessoas, tô desde 2017 na internet. Eu falei, ih, Você é um rapaz, não dinossauro. sabe de nada, inocente. É Cara, tudo, menos das antigas, tudo menos né? das Das antigas, né, antigas tem um cara? outro, um É, outro significado você pode aqui. estar um tempo, mas você não chegou quando a internet era mato, né? Nossa, Cara, cara, e no nosso caso não é exagero isso não, era tudo mato mesmo, a gente era viu esse mato, cara. troço. Era mato, assim, enfim, depois a gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas o fato é que em 2010, quando. Eu vou voltar um pouquinho da massa, só para poder contextualizar de onde eu vim, né? Porque você vai achar, ele viu Tá algum bom. curso na internet e virou especialista, né? Na verdade, eu estou na internet há muito tempo. Em 2000, eu criei o meu primeiro site. Só que tem um detalhe aí, né? Uau. Em 2000, muita gente não tinha nem internet em casa. Então, Uhum. eu descobri a internet em 99, me encantei com esse negócio e fundei o meu primeiro site, que foi, na verdade, eu como um bom nerd, né, eu adoro xadrez. E na época eu tinha um clube de Uhum. xadrez eu estava criando um clube de xadrez na minha cabeça, né, e pensei: "Cara, esse clube precisa ganhar o mundo". Então eu fui e fundei o site do clube de xadrez, em 2000. E foi minha motivação, Que coisa, eu cara. queria botar essa minha mensagem para o mundo na época, e pensei: "Cara, como é que eu posso fazer?". E aí minha motivação foi aprender ali, sei lá, montar site e tudo mais. E foi a partir desse site que eu tomei gosto por esse negócio de sempre, cara, eu posso trabalhar com esse negócio aqui, com esse negócio chamado internet, né? E aí eu virei web designer, fiz curso e tudo mais, né? E comecei a vender sites para empresas, né? Então foi assim que eu comecei. E aí, em dado momento, um dos meus clientes, que você até conheceu, Damásio, o Luiz, né, do mestrado e doutorado em Portugal, ele era um Sim. cliente meu e fiz para ele alguns sites. E aí ele teve um desafio e trouxe para mim esse desafio. Falei, Rafa, eu tenho um desafio aqui e eu não consigo vender mais do que eu estou vendendo. Eu tenho um negócio, eu vendo pelo Orkut. Eu falei, como? Pelo Orkut? É, pelo Nossa. Orkut. E só que, cara, eu sei que você é um cara antenado, sei que você está estudando uns negócios aí de marketing aí e tal. E na época eu tava, eu lia muito blog estrangeiro, né, falando sobre marketing. E na época eu tinha lido, né, estava lendo muito sobre uma coisa chamada infoprodutos e lista de e-mails. Falei, cara, que parada é essa, né? Aí comecei a ler, né, blog de um estrangeiro chamado Yaro Starak, e aí comecei a ler, e de um blog levava pro outro, e comecei a ver que tinha um mundo ali que eu não conhecia, né? E comecei a ficar interessado nisso, só que eu não tinha o que Mas já tinha fazer um ali. cenário lá fora, Já né? tinha um Aqui no cenário, Brasil não tinha, mas já tinha um tinha cenário lá nada, fora. tinha nada. Bom, pelo menos eu não conhecia se tinha, né? Mas era incipiente. E aí eu comecei a ver isso e falei, cara, legal, mas eu não tenho onde aplicar isso, né? Eu estava muito fechadinho no meu mundo ali de web design. Quando veio esse cliente falando que tinha um desafio, e o desafio envolvia vender mais, eu falei, peraí, acho que aqui tem uma oportunidade. Aí eu fiz para ele uma coisa que, um pouco audaciosa, né, pra época, né? Mas eu falei assim, Luiz, é o seguinte, talvez eu possa te ajudar. Eu tô estudando e lendo coisas sobre uma estratégia nova de fazer marketing pela internet. Vou ser bem sincero com você, não sei se vai funcionar,
tá? E por não saber se vai funcionar, mas eu quero testar, eu te proponho o seguinte: você continua fazendo o que você faz aí. Você vai continuar fazendo o seu trabalho no Orkut, vai levar outros alunos que você já levaria sem a minha ajuda. Então eu pedi para ele uma verba de R$ 800 para investir em Google Ads, e esse dinheiro seria para financiar o quê? A criação de uma lista. Uma lista que eu ia começar a alimentar, me relacionar, e em dado momento eu ia abrir uma oportunidade para as pessoas conhecerem a oportunidade que ele tinha para aquelas pessoas, né? Que era isso que eu estava estudando Que em era ir web, pra né? Portugal e estudar lá, né? Ir para Portugal estudar. Que o que que ele vendia, né? Ele vendia um negócio bem complexo, na verdade, para se vender na internet, né? Era um desafio realmente, né? O Damásio conheceu esse programa, né? Ele vendia um programa caro, de alto ticket, né? Ou seja, um mestrado não é barato, não vai pagar R$ 500 e fazer um mestrado, né? Você vai pagar um valor caro e era num outro país. Então você não tinha despesa de você ir para lá, tal, né? Enfim, então, era um desafio. E ele não tinha uma empresa física para as pessoas irem lá ver se era verdade mesmo. Ele vende tudo pela internet. O cara vende pelo Orkut, né? Então, você tem uma noção. Então, isso foi um desafio. E aí eu peguei e falei, vou fazer. No pior das hipóteses, você vai levar o que você já leva sempre, tá? E eu em paralelo, vou fazer aqui meu trabalho aqui e se der certo, você me paga. E se não der certo, você vai levar outros alunos que você já levaria e continuamos amigos, né? Vamos dizer assim. Aí Tudo tu certo. topa? Eu falei, cara, topo? Claro, né? Porque que ele tinha. Então ela perdeu, eu tirei o risco das costas dele, né? No máximo que acontecer, ele ia levar o que já levava antes e vida que seguia, né? Ia perder R$ 800 entre Ele aspas, ia, né? ele ia perder o custo de oportunidade, né? E É, aqueles R$ 800 que ia investir em tráfego. Mas é muito interessante ver que já nessa sua primeira iniciativa, você fez uma coisa que é muito comum no digital, né? E quem popularizou isso foi um dos meus mentores, o Jay Abraham, que é Risk Reversal. Ou seja, reverter o risco. isso. Então, ele tem um risco lá e tal, mas como é que funciona normalmente? As pessoas cobram um valor e aí fazem um trabalho, e se der certo, ótimo, se não der certo, a pessoa que contratou perdeu. O que o Rafael fez foi o oposto disso. Ele falou: eu vou trabalhar. Se der certo, você me paga. Se não der certo, ficou de graça para você. Gasta os E- anúncios que, de uma certa forma, edificaram a marca, né? Branding é pro negócio e tal, e ele fica com ativo. Mas então, se não desse certo, você não ia ganhar nenhum real, cara. Nenhum real. E qual é a minha motivação nisso, né? Eu não tinha nem empresa, eu não fazia isso na minha vida, né? Eu fazia site, né? Mas a minha motivação, Uhum, porque são coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar, né, Damas? Mas assim, eu senti que tinha alguma coisa pra mim ali, naquele modelo de uhum. negócio e tal. E eu fiquei muito tentado a fazer aquele troço, sabe? Só que eu tinha que ter uma desculpinha pra fazer. Quando eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, nem que eu vá de graça, mas agora eu tenho uma oferta pra dar, pra oferecer no mercado, que não é minha, mas eu vou testar o que eu quero testar, né? Uhum, E aí foi, pra mim, essa foi a minha uhum. motivação. E aí fiz. E aí a gente, em dezembro, uma época péssima para se vender qualquer coisa que não seja pernil né, e o arroz com passas, né? Presente de criança. Presente de criança, a gente foi vender mestrado naquela época. A gente abriu as inscrições, né, por 2 semanas, bem pertinho do Natal. E assim, a gente abriu por uma questão de programação, porque atrasou, não era para abrir naquela época. Eu falei, gente, vai ter que abrir, né? Vai ter que ser assim. A gente fez isso. E com medo, porque era uma época delicada para se vender, né? E o que Uhum. aconteceu? Duas coisas, né? Eu percebi que, sem saber, eu estava fazendo um primeiro lançamento, né, pré-fórmula. Não do Brasil, não vou dizer Brasil, mas assim, meu, né? O meu primeiro lançamento pré-fórmula. Porque o que Claro. eu fiz? Eu criei uma audiência e abri o carrinho em 2 semanas depois de nutrir aquela audiência, né? Então foi um lançamento, Isso foi em que sem ano, saber. cara? Foi 2011, 2000 e... Uau. Peraí, 2010. Foi em dezembro de Uhum. 2010. Né? Por isso que eu falo que eu comecei em 2010, porque foi ali em agosto que eu comecei a aplicar, fazer o que eu acabei de falar, né? Eu combinei isso com ele e foi em agosto que eu comecei a gerar lista para ele. Então Sim, foi bem em 2010. que E aí o que massa. aconteceu? Nós abrimos o carrinho. E aí, quando a gente abriu o carrinho, qual era a média dele de vendas até aquele momento? Ele levava para lá 10, 12, com sorte 14 alunos por ano para Portugal. Ele tinha 5 anos de empresa. E estava indo para o quinto ano. Quando a gente abriu o carrinho, a gente levou 67, uma vez só, em 2 semanas. Então, quando isso aconteceu, a Surreal. cabeça dele E como é que explodiu. Eu foi a falei, reação dele, cara, cara? a cabeça dele explodiu. Eu falei, maluco, a gente tem que fazer isso pra sempre. Esse é o caminho. Você conseguiu fazer em 2 semanas o que eu não fiz em 5 anos de empresa. Aí explodiu. Aí, tipo, aí o que a gente fez? Ele me pagou e eu passei a trabalhar para ele para que repetisse isso no ano seguinte, 2011, né? Então a gente ficou Uhum. trabalhando por um tempo assim. E aí, só que nesse período, né? O que aconteceu primeiro, né? Quando aconteceu isso aqui, eu falei, cara, provei minha tese aqui, né? Esse negócio funciona mesmo. É poderoso. O que era uma expectativa, uma vontade, um desejo se tornou realidade, né, Tornou cara? Mudou tudo realidade. ali, né? Mudou tudo. Eu falei, cara, interessante. Deixa eu olhar isso aqui com mais carinho. E aí,
as coisas acontecem, né. Tava eu lá, tudo pimpão, animado com os resultados, de repente o próprio cliente fala assim: "Cara, olha o que eu vi aqui", me mandou um vídeo, na época nem tinha WhatsApp, nem sei como é que ele me mandou isso, pelo Skype eu acho. "Olha esse vídeo aqui". Aí eu vi um vídeo, um rapaz brasileiro falando sobre como investir em leilões de imóveis. Falei, Uhum. só que não foi isso que me chamou a atenção, porque eu não investi em imóveis, né. Mas o que me chamou atenção foi que a estrutura que ele estava utilizando naquele vídeo era o que eu estava lendo nos blogs e vídeos que eu assistia na internet. Falei, cara, eu já vi isso lá fora. Esse cara era o Hugo Rocha. Não sei se todo mundo aqui conhece aqui o Hugo Rocha, né? Aí eu mandei um e-mail pra ele. Falei, Hugo Rocha, achei interessante a maneira como você está vendendo ou oferecendo esse serviço. Até porque eu tenho estudado sobre isso lá fora e eu estou muito interessado. Eu queria bater um papo contigo, se fosse possível, pra gente trocar uma ideia sobre esse formato. Aí o Hugo me respondeu: Caro Rafael, pô, legal o teu interesse, mas só tem um detalhe, eu não entendo muito disso não. Quem faz pra mim uma estrutura aqui é o meu irmão. Eu só gravo aqui os vídeos, eu entendo de imóveis, né, mas não entendo dessa estrutura de marketing, mas o meu irmão entende bem disso, né, e se você quiser, você pode bater um papo com ele. Eu falei: "Cara, eu não quero falar com o irmão dele, porra, eu quero falar com o cara", porque pra mim a autoridade era o Hugo, né. Mas não sei se você sabe que o irmão do esse tal irmão que ele falou era o Érico Rocha. Eu estava assim, tipo, não quero Surreal, falar com né, esse cara cara? não, né. Aí só que, né, o Hugo me convenceu a marcar um ele falou que ele pode fazer um Skype com você, e com enfim, com teu sócio também e tal. Falei: "Então bom, um Skypezinho não vai matar ninguém, né". Aí marquei um Skype. O Érico, né, já era fera naquela época, agora tá muito mais, né. O Érico naquela época ele fez um Skype e na verdade ele fez talvez pelo menos pra mim, né, foi o primeiro copy de um webinário ao vivo no Skype. Ou seja, ele marcou um Skype comigo e seguiu um script de webinário, contou a história dele, que eu não conhecia o Érico, né, conheço a história dele e tal. E quando ele terminou aquele script, eu falei: "Caraca, a gente precisa desse cara aqui". E ele me vendeu uma consultoria na época, tá, hoje outra coisa também que não existe mais, tá, que a gente vai falar sobre coisas que não existem mais nesse episódio. Ele me vendeu uma consultoria na época por Esse vai ser R$ 2.000 a episódio hora. histórico. Cara, dois Uau, tiranossauros aqui, eu e cara. Damasio, né. Ele me vendeu uma consultoria por R$ 2.000 a hora. E assim, pra mim era um valor na época, assim, muito alto, porque eu nunca vi ninguém cobrar um negócio desse por hora, né, assim, não era a minha realidade. Mas eu vi valor. Falei: "Cara, porque se o cara vai me ensinar, vai se pagar esse negócio aqui", né. Hoje, cara, esquece você mandar Isso e-mail foi para o antes Érico do pedir. evento, né, cara? Foi antes do evento, foi Foi, foi, 2011 foi antes isso. do Ignição Digital, né? Foi antes. Aí Uau, com cara. isso, a gente fez a gente aceitou, e a gente criou esse primeiro relacionamento com o Érico. Foi daí que ele nos convidou para ir para o Ignição Digital, que aí, 2012, eu conheci você. No em se Bom, eu não Foi. lembro se foi em setembro agora ou agosto, né, ou outubro, mas foi nessa época, e aí eu conheci você, né. Sim. Então, cara, aí a partir Tem daí 10 anos, nerd. tem 10 anos. A 10 gente tá em anos, cara, 2022, cara. Isso foi 10 anos. 2012, cara. Pois é. E aí começou, né, aí eu comecei a entrar cada vez mais nesse mundo, né, veio 2013, março, veio aí sim a famosa turma zero do Érico, que ele Mas peraí, peraí, reuniu peraí, peraí. Vamos opa. lá, vamos voltar nisso aí que você falou. Hum. E a consultoria foi boa? Como é que foi isso, cara? Valeu a pena? Vocês fizeram Porra, uma hora, valeu, fez cara, mais? Como é que foi foi isso tanta aí? explosão de cabeça, cara, primeiro que ele não entregou em 1 hora, né, ele já entregava o over delivery naquela época, o over delivery, né, então ele entregou pra gente ali umas 2 horas de consultoria, ali. Explicou como é que tinha que fazer, gatilhos mentais, que a gente não sabe nada do que ele tudo que ele falava ali pra mim era novidade, né, assim, eu estava lendo coisas fragmentadas na internet, mas de repente ele me passou, assim, um script, né, e a gente adotou essa estrutura, já planejando para o próximo lançamento que a gente vai fazer desse próprio programa que eu falei de curso de doutorado e mestrado, que seria final do ano, né. A gente começou a desenvolver, aprimoramos a questão de criação da lista, então a gente começou a aplicar o que ele fez. E no ano, quando veio a abertura das inscrições, conseguimos superar aquelas vendas que nós tivemos no primeiro ano, né, da iniciativa. Então funcionou bastante, deu resultado, né. Só que nesse meio tempo também houve outras coisas, teve o evento dele que ele fez em agosto, né, naquela época, e aí foi quando eu conheci você, enfim. Mas, olha que interessante, primeira sacada aqui para talvez desse episódio, né, um cara completamente desconhecido pra mim, né, hoje é estranho falar assim que, né, mas quem não conhece o Érico Rocha, quem tá nos ouvindo aqui, né? Todo mundo conhece o Érico, né, mas naquela época eu não conhecia, nem queria falar com ele, Mas eu era queria falar assim com o mesmo. Na irmão época dele. ninguém conhecia, cara. É, cara, eu Muito queria falar com o louco, né, Hugo. cara? Não, não quero saber de Érico não, não sabia que era o cara, e o cara era um monstro do marketing já, e agora mai tá maior ainda. Então falamos, aí eu entendi quem era esse cara, falei: "Cara, esse cara aqui, ele tem muito know-how do que ele tá falando, olha só o que ele tá trazendo aqui, são coisas que eu nunca vi na minha vida", sabe. Acho que ninguém tinha visto É. isso antes, né, do que ele trouxe para o Brasil, É, no né. Brasil não Enfim, existia. não existia. Então começou ali, cara. Então foi aí, bom, aí, depois veio o Fórmula em março, né,
que eu me conectei mais ainda com você nesse período. E foi quando o Érico apresentou para o Brasil a forma de lançamento, né, e a gente estava lá, foram 3 dias de imersão em São Paulo, né, dividindo o quarto com Vale outras dizer, pessoas, né. bem diferente do que é hoje, né, amigo? Nossa, muito diferente. Foi uma experiência que mais uma coisa que não vai se repetir, né, você tá com uma salinha com Não, 100 pessoas, com o Érico Rocha ali, falando com você, almoçando com você ali, né, grandes pessoas hoje que todo mundo talvez admire, estavam lá também aprendendo naquela época, né, Romualdo, acho que tinha até o Conrado lá também, se não me engano, o Conrado foi num dos dias também, o Conrado Adolfo, né. Tinha sim. muita gente lá naquela gente boa, né, que estava no mercado e tem estão até hoje aí, né. Então, cara, é um tipo de coisa que é difícil voltar a acontecer, né, a gente ter essa oportunidade de estar 3 dias imersos com caras nesse nível de expertise, né. Bom, aí, E a Damasio, gente eu viveu, né? a Teve gente isso. viveu isso, né, a gente viveu isso aí. Bom, aí eu passei só deixa uma pausazinha aqui, né. Eu parei nessa parte da história do Érico, né. Dali em diante eu vou dar uma aceleradinha, porque, Uhum. aí é só para comentar rapidamente, um en passant aqui dos resultados, né, que a gente teve a partir do momento que a gente conheceu o Fórmula, né, e entramos de fato nesse mundo, né. E até enfim, vou contar também um pouco também da minha saída do mercado, né, eu tive aí um tempinho fora, tá, mas vou tentar ser mais rápido aqui pra gente poder, talvez, aproveitar melhor o tempo aí Fica à com outras vontade, sacadas, cara. tá? É sobre você, é sobre as histórias que a gente viveu e é sobre quem tá ouvindo do outro lado, né? Tá, Porque da mesma forma que você tá contando uma coisa de 10 anos atrás que nunca mais vai se repetir, cara, hoje a gente tá vivendo coisas que não vão se repetir também. é Então eu verdade. acho que tem uma grande sacada no que você tá falando, né? O que que tá acontecendo aqui agora que daqui a 10 anos quem não aproveitar vai sentir que perdeu uma grande oportunidade, né? Eu acho que essa é a Verdade. pergunta que fica. Boa reflexão, boa Manda ver reflexão. então. Então tá bom. Bom, então depois desse evento, né, do Érico, a minha cabeça explodiu, né, foi um evento incrível, acho que todo mundo que fez o Fórmula teve esse momento, né, de explosão mental, né, e aí eu decidi: "Cara, eu vou me focar 100% nisso". E aí decidi inclusive demitir cliente, né, que eu trabalhava montando o site para dedicar a isso. Então foram uns 3 ou 4 meses sem ganhar um centavo, porque eu estava montando, né, a minha estrutura, né, mas foi uma decisão super acertada na época. E comecei como afiliado, né, eu ainda não tinha uma ideia do que eu ia lançar como produtor, né, eu estava começando no marketing naquela época, quando eu decidi ser afiliado. Eu já tinha um blog na época, o blog do Nerd Rico, que eu já tinha, muitos leads na época, né, muitos leads, 105 leads. Que na época era realmente substancial, né? Chamava a É, atenção, né? 105 leads, né. E falei: "O que que eu vou fazer com esses caras aqui?". E aí apareceram algumas oportunidades, né, tanto que uma das mais famosas aí, que muita gente até conhece essa história, é que o Érico convidou, algumas pessoas no mercado para o que seria o maior lançamento do Brasil. E de fato foi naquela época, né, e foi. Que foi o lançamento do Fórmula Online, né. Ele teve a turma zero, depois ele teve a primeira turma oficial, que seria dali em diante, seria sempre online. E ele abriu para afiliados. E me convidou. Falei: "Nerd, vi que você fez ali um trabalho com o Romualdo ali, pô, tu ficou em segundo lugar, Damaso ficou em primeiro e tal, né. Eh, cara, quer promover o Fórmula?" Falei: "O que que eu tenho a perder, né?" "Tá bom, quero. Mas Érico, minha lista aqui é pequenininha e tal. Sei que tu tá chamando uns caras grandes do mercado", pô, ele chamou o JP do Hotmart, né, chamou uns caras bem grandes, né. Rafael Galdino, um monte de gente aí que já era fera na época, né. E eu lá começando, né, com minha listinha lá modesta. Aí eu falei: "Tá bom". Aí eu até comentei uma vez no Skype com o Romualdo Cronenberg, do DSB, né, pra quem não conhece, sócio da Chris Franklin. Falei: Rom, cara, se eu conseguir vender umas 2 fórmula aí, cara, já pago Já minha tá viagem pra valendo, Portugal né? já. Tá valendo, já pago minha viagem pra Portugal, que eu fazia na época mestrado em Portugal, e tal. É isso aí, nerd, e tal, beleza. Cara, terminou o evento, me vem um e-mail do Érico lá, falando lá: "Olha, chegou aqui os 10 finalistas, né, os 10 melhores afiliados do lançamento, do maior lançamento do Brasil". Eu estava lá em oitavo, nono, alguma coisa assim, fiquei entre os 10. Incrível, né, cara? Foi muito massa isso. Cara, nerd, cara, quem tá ouvindo isso não sabe do que a gente tá falando, tipo, não consegue imaginar. E quando você tá me falando aqui, cara, eu tô lembrando dessa parada, cara. Eu tava nessa lista também, né? Cara, isso aí, cara, foi muito gostoso viver isso aí, né, cara? Foi, cara. Só pra quem tá fora de contexto aqui, só pra vocês entenderem. O Érico convidava as pessoas do mercado e os alunos dele na época para oferecer para os seus conhecidos, para as suas audiências, o Fórmula. E na época ele pagava R$ 1.000 de comissão, né? Isso. Era R$ 1.000. E, cara, ao todo, eu indiquei mais de 500 Fórmulas. Mais de 500 pessoas compraram o Fórmula por indicação minha. Nerd indicou um monte, mas tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno, né? Naquele primeiro evento lá atrás,
minha primeira vez que eu promovi, eu indiquei 8 pessoas. E foi aquele primeiro evento lá, né? Aí depois foram 30 e poucos, e assim foi. Até que teve um lançamento que eu indiquei 130 e poucas pessoas. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Porque aí a comissão era 1.500 já, porque acima de um número lá ia para 1.500. Então, 1.500 vezes 132 era tipo infinito para mim. Era acho que, não sei fazer essa conta. Enfim, mas era muito. Sabe? Era mais do que eu podia imaginar, era mais do que eu sonhava, né? E aí era muito louco. E, cara, quem não viveu isso não tem ideia do que é, né, nerd? Verdade, cara. Eu lembro até hoje, cara, que quando veio esse e-mail, eu respondi na hora o Hugo. Hugo, isso tá errado. Não tem como eu ter ficado entre os 10 melhores aqui dos afiliados, porque minha lista eu só tenho 247 pessoas na minha lista. Não tem como ter ficado na frente de fulano, de ciclano, não vou citar aqui as pessoas que eu fiquei na frente. Aí, não, Ned, não só está certo, como você vai estar em Balneário aqui com a gente, porque na época um dos prêmios, né, de quem, além da comissão, né, era passar um dia de mastermind com ele em Balneário Camboriú. E na época você morava onde? Morava no Rio. E agora você mora em Balneário, né, cara? Mora em Balneário, olha só, né? Pois é, cara, Curiosamente. agora mora aqui. Nem imaginava que ia vir morar aqui naquela época, né? E aí, o Damasio falou um negócio aqui muito interessante, cara. Cara, pode parecer pouco pra quem tá assistindo hoje, né, pra quem tá ouvindo hoje, mas, cara, quando eu recebi aquele cheque de R$ 12.146, que também teve umas comissões do ClickMail, falei: "Maluco, eu nunca recebi isso tudo na minha vida de uma vez só. Caraca, é muito dinheiro". Eu fiquei pirado. 12.000 hoje pode ser pouco pra muita gente estar ouvindo aqui, né, mas, cara, na época, R$ 12.000, porque você indicou um produto, né, fez um trabalho de criação de cara, é muita coisa. Não tem nem que entregar, né? É, eu falei: "Cara, isso é surreal", né. E isso porque eu indiquei 12 pessoas, o Damaso indicou 30, né, também o Damaso, como eu acabou de falar também, que ficou assim: "Caraca, como assim, né?". Foi loucura. Pra mim foi loucura aquilo, irmão. Era um mundo que estava sendo criado pra gente aqui, que, como você falou, cara, é difícil, às vezes, a pessoa imaginar o que nós estávamos sentindo naquela época, né, talvez isso não volte mais, né. Talvez, né, pode ser que tenha alguma outra revolução mais pra frente, mas hoje, né, a gente tá nesse momento. Então, cara, enfim, eu falei: "É isso que eu tenho que fazer pra minha vida aqui, vou focar nisso, porque tô vendo que, porra, tá dando certo, é isso que eu tô conseguindo fazer bem", né, enfim. E a partir dali eu foquei nisso, né, virei afiliado, né, já que estava dando certo, eu virei afiliado e dali em diante eu fui afiliado de vários grandes players do mercado na época, né, voltei a vender para o Eric em outros lançamentos, Conrado Adolfo, Ivan Oliveira, né, Kevin Porter, entre outros também, e o grande Vitor Damasio, que tá aqui. Teve isso também. Ele também criou seu produto, né, e me convidou. Eu falei: "Porra, com muita honra, né, amigo?". Aí, fui afiliado do Damasio, né, eh, a gente teve ótimos resultados juntos também. Teve até um lançamento lá que esse eu posso contar, né, Damasio, é aquele do Claro que pode, cara. Pode tudo, cara. esse foi um momento especial pra mim também, porque o Damasio convocou os afiliados, né, entre eles, mais uma vez, pessoas muito grandes. O Érico foi também um afiliado do Érico do Vitor, né, o Érico, né, o Romualdo, né. E aí, nesse lançamento, os 3 primeiros colocados, além da comissão, também ganhariam prêmios do Damasio, né. Eu não me lembro qual seria o primeiro prêmio, o segundo prêmio seria um iPad mini, e o terceiro não me lembro o que que era, né. Eu lembro do segundo porque foi o que eu ganhei, né, fiquei em segundo lugar, né. E só que pra minha surpresa, eu não imaginava que ia ficar nem entre os 3 primeiros, porque tinha Érico, tinha Romualdo, tinha uns caras grandes no mercado promovendo pra eles, não sei se também tinha o JP do Hotmart, enfim. E, de repente, ele solta a lista lá, eu estava em segundo lugar. Na frente, inclusive, do Érico. O Érico foi em terceiro. Não tô dizendo que eu vendi mais com o Érico, vendi, mas então o Érico também talvez não tenha dedicado tanto, enfim. Vendeu, 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 cara. Teve isso. E aí eu falei: "Cara, de novo não é possível que eu de novo superei grandes caras do mercado, né". Aí o Damaso falou assim, eu lembro até hoje lá no não lembro qual foi o software que a gente estava utilizando no Skype, né. Falei: "Nerd, tu ficou na frente do Érico Rocha. Tu não merece só um iPad mini não. Eu vou te dar um prêmio melhor". Aí tu foi para os Estados Unidos, né, e aí lá você comprou os prêmios da galera e não disse que quer me dar. Falei: "Ai, meu Deus do céu, o que que ele vai trazer pra mim, né?". Aí o maluco me chama pra um almoço, né, comer um sushi lá na Tijuca, lembra disso? Na Tijuca, claro. E eu sou tijucano, cara. "É, você vai ganhar aqui um almoço aqui comigo aqui". Falei: "Pô, já valeu", né. "E também o prêmio que eu trouxe pra você". Falei: "Eita", e não contou o que que era. Aí lá, depois do almoço lá que a gente foi lá no shopping, num outro lugar que você nos levou lá, estava até o Marcelo Rocha também com a gente naquela ocasião, né, e aí você me Marcelo apresentou Souza. Marcelo Souza, né, desculpa, Marcelo Souza. Aí você me apresentou o prêmio, era um iPad Air, cara.
que na época era, pô, de última geração, tal. Eu falei: "Maluco, o iPad é", cara, fiquei desesperado com aquilo ali, e tem até hoje. Na verdade, hoje tá com minha mãe, né, porque ela é a maneira que eu encontrei dela conseguir falar comigo via vídeo com qualidade, né, porque o FaceTime é muito boa a qualidade. Aí eu dei pra lá e tem um outro aqui. A gente fica todo dia a gente se fala, né, e ela vê também a netinha dela agora, que agora tem uma filhinha de 6 meses. Nesse momento, né, que eu tô gravando pode meu sonho de semente bem-sucedido, meu melhor relação de semente, Maria Helena. Enfim, então, e aí, cara, foram vários e vários lançamentos bem-sucedidos que eu sempre ficava entre os 10 melhores. Isso foi me colocando no mercado, né, num radar de muita gente grande no mercado, né, e foi assim por um tempo. E aí virei infoprodutor, né, só que em 2015 a coisa desandou um pouquinho, tá. A virada de chave para produtor não foi assim tão suave para mim, né, é uma coisa que eu estava até refletindo um tempo atrás, não eu achei que fosse me levar para um outro nível, mas talvez eu não tivesse preparado para ser produtor naquela época ainda, né. E aí a coisa Interessante. não andou. Isso é legal saber, porque às vezes a gente tem sucesso numa coisa, a gente vai para outra e acha que tudo vai funcionar como mágica, né, e às vezes não. Às vezes você não está mentalmente preparado, né, para assumir outra responsabilidade, porque como você é afiliado, você não tem a obrigação de vender, você não tem a obrigação de entregar, né, você tem a obrigação de criar uma audiência, né, é assim que a gente fazia antes, né, e recomendar aquele produto da melhor forma possível. Mas quem vendia era a página de vendas do produto, quem vendia era o lançamento do produtor, né, não era você exatamente, né. E de repente tu virar infoprodutor, tem que assumir mais papéis, suporte, entrega, né, vender, né. E talvez não tivesse preparado para isso, né. Eu era muito bom no relacionamento com audiências, com contar histórias, né, mas para vender eu tinha algumas lacunas, né, tipo fazer cópia de fechamento, né, ir lá para cima, né, eu tinha essa questão. E tinha também ali um uma crença talvez de não merecimento, né, que depois eu trabalhei isso na mentoria, posso falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, de também de cobrar, tal. E aí junto com alguns problemas pessoais que eu tive em 2015, aí veio aqui uma fase mais complicada da minha vida. Eu entrei em depressão nessa época aí, então eu fiquei 3 anos fora do mercado, né, e aí foi uma fase de redescoberta, fiz caminho de Santiago, fiz uma série de coisas aqui para me recolocar, né, e o fato é que em 2018 eu recomecei, do zero, tipo assim, eu não tinha mais audiência, né, tinha uma lista lá, mas pô, a lista já estava já, sei lá, 3 Não, anos tem sem. gente que te segue desde lá atrás. Tenta, Porque, mas por exemplo, são eu sou heróis. assinante seu e nunca saí, né? Então, são heróis, né, cara, porque eu fiquei 3 anos falando muito pouco com essa audiência, eu estava numa vibe muito ruim, né, assim, enfim, quem sabe tem depressão sabe como é que funciona, né, que já teve. Saí disso, tô super bem hoje, né, 2018 eu estava já me recuperando e aí eu decidi retornar, só que comecei do zero, né. Aí eu me mudei, E Nerd, saí. antes disso, Uhum, deixa eu dar um zoom aí. tá, Tudo bem eu dar um zoom nisso? tudo bem, pode dar. Cara, vou te falar, esse é um tema. Eu nunca sofri com depressão, tá bom? Uhum, Mas eu já sofri com familiares e com clientes tendo depressão. uhum. E se a pessoa não tem um caminho, cara, se perde total, né? Se perde, Como cara. foi pra você? Como é que foi o papel do Caminho de Santiago nisso? E como que foi você escolher? Você precisou de ajuda profissional? Porque, Hum, cara, estatisticamente tem gente que tá ouvindo isso, que tá passando por isso ou já passou por isso. é, Então, eu não acho que é um assunto pra gente só é passar interessante. por ele. Uhum. Acho que a gente tem que entrar nele. Tá, beleza. Mas tudo bem. Se você tiver ok com Não, isso, tudo né? bem Óbvio. falar, talvez em outra época eu não falaria, mas hoje eu tô bem de boa de falar isso aí. Uma coisa que eu aprendi nessa época, eu sempre tive muita atividade de pedir ajuda, sempre tive, né. Não vou dizer que eu tô 100% ok com Dificuldade. isso, dificuldade, né. Eu ainda tenho, mas eu melhorei bastante de lá Uhum. pra cá, né. E quando isso aconteceu, eu imaginava: "Não, isso aqui eu vou sair sozinho", né, mas eu estava muito mal mesmo, mas vou sair sozinho. E não consegui. E aí, beleza, eu não quero tomar remédio, não quero ir pra médico, pra psiquiatra pra tomar remédio, não quero. Então eu vou buscar terapias alternativas. Então eu fui buscar terapia, né, psicólogo, terapia mais holística, né, com energia, e tal. Assim, dava um certo alívio, mas não resolvia o problema. Não me resolvia, né. E aí a própria terapeuta, né, na época falou assim: "Rafael, já ouviu falar do Caminho de Santiago?" Eu falei: "Eu não lembro". Já tem um livro, o Paulo Coelho já fez um livro sobre isso aí e tal. Pesquisa sobre isso aí, vê se te interessa. Aí eu fui pesquisar, eu tinha uma viagem marcada já para os Estados Unidos naquela época, né, que na época minha namorada foi morar lá, tal, né, e foi uma das fontes também
a minha depressão também foi isso, né, não aceitei muito bem essa situação. E eu falei: "Bom, já que eu vou estar lá, se eu achar que vale a pena fazer o caminho, eu pego um avião para Espanha, né, e faço lá o Mais caminho". fácil, né? Mais fácil, né, eu tô na rota, né. E acabou que nessa época eu decidi então fazer um grande tour, né, então fui Estados Unidos, aí fui pra França, fui pra e no na Espanha fazer o caminho de Santiago, decidi fazer, né. E decidi fazer porque eu tinha, algumas perguntas não respondidas na minha cabeça. Eu tinha perguntas, assim, que pra mim eram importantes serem respondidas, e que perguntas eram essas? Pergunta de cunho profissional, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer mesmo? Era minha missão trabalhar com o que eu estava trabalhando? Porque quando a coisa desanda, né, quando tá tudo muito bem, tu não pensa nisso. Não, bora, tá Exato. tudo maravilhoso. Mas quando o negócio começa a desandar, quando começa a dar errado, tu repensa: "Pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? É isso que eu tenho que fazer pra minha vida mesmo?". Então eu estava nesse momento, lembra que eu falei que eu estava desandando pra mim as coisas? Aí eu falei: "Cara, será que eu tô no caminho certo?". Então era uma dúvida que eu tinha. E a outra era uma dúvida específica do meu relacionamento, se eu deveria continuar, se não, né, que é uma coisa que não me incomodando muito, né, talvez fosse a minha maior dúvida, né, porque eu tinha pretensões na época de casar com ela, e tal. E aí fui, cara, pra lá. Partiu, o caminho vai me ajudar de alguma forma, não sei como, vai me ajudar de alguma Mas sem forma. saber o que esperar também, né? Não tinha expectativa de nada, só fui, né. E até uma coisa diferente, porque eu sou um cara muito programado, né, tal, então fazer esse tipo de coisa aí foi uma coisa até desafiadora pra mim, né. Tipo assim, Foi eu disruptivo, né? foi. E assim, você não contou muito pra quem tava do lado de fora, mas contou, né? Tipo, eu soube que você foi pro caminho. Mas não foi uma coisa que você, tipo, televisionou, né? Não, Tipo, não não. foi uma coisa. Não tinha stories na época, né? Isso que eu quero dizer. Não tinha, embora E quando eu tivesse soube, eu falei, Instagram caramba, o já, nerd foi, cara. Tipo, do nada, assim, foi uma parada muito louca, né? embora tivesse já Instagram, mas não tinha stories realmente, né. E eu comecei com essa ideia de documentar, né, todo dia que eu chegava, que eu saía de uma cidade, eu me gravava falando o que eu esperava daquele dia, e quando eu chegava, o que aconteceu, né, como é que foi a experiência, né. Só que dado momento, Eu não lembro disso, não. Teve isso? Você teve, fez teve, isso? Eu teve. perdi no. Só que só nos primeiros dias, porque aí, Ah, tá. quando começou o caminho ficar muito imersivo pra mim, eu não consegui mais fazer isso. Sabe como assim, porque, como o caminho ele tinha também esse propósito pra mim de me responder algumas coisas, chegou um ponto que eu imergi. Sabe quando aqueles atores entram num papel e, cara, esquece que ele é o Paulo e Entrou mesmo. vira o Conde Drácula, sei lá, né. Então, ele entra no papel. Uhum. Eu entrei, não consigo mais fazer isso. Eu fiquei tão voltado pra mim que eu simplesmente não conseguia mais gravar um vídeo e falar com a audiência. E parou. Tanto é que eu tenho até uma vontade de retornar pro caminho pra fazer o que eu não fiz naquela época, que era um objetivo também, documentar o que aconteceu, né, documentar pelo menos o caminho, né. Uhum. Então isso pode ser que aconteça no futuro, mas não é nada, não é prioridade, né. Mas o fato é que eu comecei a entrar nesse Uhum. papel, né, e que todo dia pra mim era um desafio, porque eu me lesionei, eu todo dia eu colocava à prova meu físico, meu mental, né, todo dia tinha uma oportunidade de eu desistir, cara, eu não tenho físico pra isso, não vai funcionar, né, mas aí todo dia eu levava um ensinamento que eu aprendi com as pessoas de lá do caminho mesmo. Cara, sabe como é que você faz esse caminho aqui até o final? Só pra quem não sabe o caminho de Santiago, são 800 quilômetros, são 800 quilômetros no total, tá, pra arredondar. Cara, você faz isso a pé, é um mês andando, não é pouca coisa. É quase 1000 quilômetros caminhados, cara. Tipo, tu atravessa quase a Espanha inteira a pé, da França até a outra ponta da Espanha. É muita coisa. E não é estradinha, né, asfaltadinha, é terreno irregular, sobe morro, desce morro, né, é frio, é chuva, é calor, enfim. E uma mochila nas costas, né, de 8 quilos, 9, depende do seu peso, né. Então é desafiador, né? Chega um ponto que tu fica, né, eu estourei joelho, né? Tive 1 milhão de bolhas, né? Foram muitos desafios, mas o maior dele foi o mental. E aí uma das coisas que eu aprendi lá foi o seguinte: você vai terminar esse caminho se você olhar só olhar para o próximo passo. Que se você olhar para todo o Utreia. caminho, exatamente, cara, você vai desistir, que você vai achar que é muito longe, o esforço não compensa. Mas fala o seguinte, Demais. concentra no seu próximo passo. Deu o próximo passo, concentra agora no próximo. E vai passo a passo. E você vai terminar o seu dia, aí tu vai recomeçar o dia seguinte, passo a passo, vai recomeçar, e quando você vê, tu terminou o caminho. Falei, então tá bom, né? E foi o que eu fiz. Tive experiência lá interessante, até espirituais, inclusive, com um rapaz que eu conheci lá numa cidade de Viana, assim, surreal, né, assim, porque uma das coisas que eu também levei para lá também foi a fé, né, assim, eu também tenho uma dúvida sobre fé e eu gostaria também que alguma coisa acontecesse lá para que eu
tivesse Uma uma resposta, visão né? é, uma visão um pouco mais enfim, tinha umas questões fortes sobre fé, né. Fé que eu digo não é só religião, fé, né, a questão de acreditar pra mim é uma coisa eu sempre tive história de acreditar em coisas, né, em tudo, né, então a gente fala de fé, a gente relaciona logo à religião, né, mas não é isso que eu quero dizer, é fé, acreditar. Então eu queria entender por que que eu tinha dificuldade de acreditar nas coisas, e acreditar nas coisas incluía Uhum, acreditar em mim mesmo, né. Eu não total. acreditei quando eu fiquei entre os 10 melhores do Érico Rocha, eu não acreditei quando eu fiquei em segundo lugar no teu lançamento. Por que eu não acreditei? Porque eu não acreditava em mim, né. Então, isso tudo antes do caminho. Caramba, cara. Isso, cara, o caminho foi muito revelador pra mim, tá? E eu que é bizarro. Eu terminei o caminho e chorei muito lá, foi todo dia eu quase chorava, né? E foi muita emoção. Só que eu não tinha entendido na plenitude o que eu fiz. Eu fui entender 8 meses depois, vendo Como algumas assim, cara? fotos, conversando com as pessoas que eu conheci lá e tal. Aí eu fui aos pouquinhos assentando, e aí quando eu saí de lá que eu entendi, de fato, o que tinha acontecido comigo, né. E aí, cara, toda vez que eu vejo foto do caminho, isso me emociona, assim, é meio que automático, né, até de falar também já fico um pouco emocionado. Mas foi pra mim uma experiência muito rica, tá. E eu aconselho, você não precisa fazer o caminho de Santiago, mas você pode procurar alguma coisa que mexa internamente, vá a fundo em você. Porque quando você caminha 6, 7 horas por dia, muitas vezes sozinho, cara, nas primeiras 2 horas, você vai ficar pensando na tua família, pensando no teu cachorrinho, pensando no teu trabalho, você pensa em um monte de coisa do teu dia a dia que tá na superfície dos teus pensamentos, né. Só que chega uma hora que essas coisas acabam. Aí tu começa a ir um pouco mais fundo nos seus pensamentos. Agora eu vou pensar em coisas que já terminei de pensar nisso aqui, não tem mais o que pensar em outras coisas. E quanto mais você anda, é como se você mais entrasse no teu subconsciente, né, dos pensamentos, da tua mente, né. Então, depois de 6 horas, cara, tá num nível de imersão que tu não faz ideia, tu vai pensar em coisa que tu nem imaginou de pensar, coisa da tua infância, de alguma coisa que te travava. É surreal o que acontece com você no Caminho de Santiago, tá. Então, essa transformação pra mim foi muito importante, tá, pra eu tomar decisões importantes na minha vida, foi quando eu decidi, sair do Rio de Janeiro, né, ali eu decidi: "Ó, eu preciso, ter uma vida independente", eu morava com meus pais na época, nada contra meus pais, né, é só questão de você crescer também como pessoa, Uhum. assumir responsabilidade, né, Amadurecer. amadurecer, e eu decidi então fazer isso, e pra um lugar que eu gostava de fato, né, eu sempre adorei o sul do país, né, o clima aqui me favorece, no Rio eu tenho rinite, então no Rio sempre tive muitas crises alérgicas, né, eh, então eu falei: "Cara, eu gosto do sul, e vou encontrar um lugar pra viver lá". E aí comecei, fui pra Curitiba, né, aí depois vim pra Balneário, só que quando eu vim pra Balneário, eu tinha até plano de ir pra outros lugares também, mas Balneário eu gostei daqui. E aí, vou ficar mais um tempinho aqui, né. E nesse ficar um tempinho em Balneário, eu conheci hoje meus atuais sócios. São 3 pessoas, né, juntos Que somos 4, massa. né. E aí a gente começou, a gente tinha uma sintonia muito grande entre nós, né, a gente se complementava, porque o que eu fazia eles não faziam, mas o que eles faziam eu não dominava nada, mas eu queria entender um pouco Uhum. daquele mundo, daquela área comercial, né, inside sales, umas coisas que eu não, né, era um mundo que eu não fazia parte ainda, né. Eu estava muito preso ali no marketing digital, falei: "Cara, eu tenho que expandir minha cabeça, novos horizontes", né. E eu sabia que isso em algum momento também ia chegar no marketing digital, né, ia precisar, essas coisas iam uma hora iam se confluir, né. E a Uhum. gente se associou, e foi daí que surgiu essa empresa que hoje nós cofundamos, que é a Compacto, né, surgiu de uma ideia de se unir nossas forças, nossas habilidades, e inicialmente a gente até tinha uma ideia inicial de que a gente até depois desistiu, falou: "Não é por aí não", a gente pensou em terceirizar marketing, terceirizar a área comercial, mas falou: "Ó gente, eu acho que é melhor a gente trabalhar com consultoria primeiro". "Ah, mas a gente nunca fez isso aqui", "Tá, mas vamos começar a fazer". Consultoria o que eu falei, ó, se a gente for montar uma estrutura como a gente está imaginando, tem custo, você tem que montar uma operação grande, tem que colocar pessoas aqui dentro. Na consultoria a gente pode começar a gente empregando o que nós sabemos, a gente cria um método e depois a gente expande isso, né. Só que é mais barato para começar, né. A gente começou com nossas próprias economias na época, né. Então, eu, como eu fiquei 3 anos parado no mercado, não ganhei mais dinheiro nesses 3 anos, ganhei muito pouco, né, e tudo que eu tinha eu queimei em viagem, né. Então eu Uhum. falei: "Tô meio que zerado agora, né, tem que recomeçar", né. Então foi do zero mesmo. Então a gente se uniu, né, e montamos essa empresa de consultoria, né. E aí olha só que interessante, né, quando a gente montou essa empresa de consultoria, a gente pensou: "Ó, vamos fazer o básico, né, vamos procurar empresas que a gente já tem alguma relação, pra gente poder, enfim, oferecer o que nós temos aqui e ver se a empresa vai ter interesse, né, em conversar", né. E sabe quem foi o nosso primeiro cliente, Damásio, nessa época, em Quem 2018 para foi? 2019? Lead Lovers.
É mesmo, do Carmona? Foi o Carmona. Eu falei com o Carmona, falou, o Carmona já estava já Que nos Estados Unidos, massa. falou: "Cara, vai lá na empresa". Eu ia lá de vez em quando na empresa, quando eu fui morar no Sul, fui Que lá é umas 2 vezes lá Curitiba, né? conversar, em Curitiba, é. Ia lá, bater um papo lá com o pessoal de lá na época, né, que acho que o pessoal não tá mais lá hoje. E aí um belo assim: "Ó, vou lá de novo", né. E aí falei com o Carmona: "Não, vai lá, conversa lá com o Roberto lá, que o Roberto é diretor comercial, vê se tá em linha lá com o que eles estão precisando hoje". Aí eu fui lá conversar, e aí a gente botou na mesa o que que nós tínhamos para oferecer e falou: "Olha, a gente está realmente necessitando dessa entrega aqui. Vamos fazer então aqui uma consultoria". A gente foi lá, entregou e foi o nosso primeiro grande resultado com a Lady Lovers. A gente conseguiu em 3 meses quase que dobrar o resultado do comercial deles, né, foi 2 meses e meio mais ou menos, 3 meses, né, a gente dobrou praticamente, foi 72% de resultado a mais do que eles já tinham, né. Pô, aí foi e dali foi bom porque a gente conseguiu, pela primeira vez mostrar que não mostrar, mas primeira vez a gente conseguiu validar um método que nós tínhamos só no papel, né, na cabeça. Será que funciona, será que não funciona? Funcionou para uma empresa de reputação no mercado, né. E aí a gente começou. Aí a gente começou a buscar outras empresas, a gente chegou em Febracis, né, que até hoje a gente atende a Febracis, né. Que a Febracis, para quem não conhece, é uma empresa que tem várias unidades no Brasil, tem mais de 60 unidades, né. Então a gente chegou a atender já Uhum. mais 5 unidades na Febracis. Nós temos também Cartão de Todos, que é uma empresa que tem quase 300 unidades, 280 unidades pelo Brasil. E tem uma outra que eu não posso citar aqui, que é por contrato, a gente não pode falar, mas é uma empresa gigante de tecnologia, tem até ação na bolsa, né? Depois eu falo para você no privado, Damaso, que empresa é essa Que aí. Aqui eu não massa. posso revelar, não. Mas é uma empresa que está com a gente até Tá hoje bom. também. E dentre outros, tá? Mas eu quero dizer que a gente começou a validar esse método, né? Primeiro com algumas empresas pequenas, exceção da Lady Lovers, que foi a primeira, e foi até uma surpresa pra gente conseguir esse contrato, né? Mas depois a gente começou com empresas pequenas. E aí tem um detalhe, tem uma sacadinha aqui, se me permite falar. Eu só tô falando aqui, né, cara? Não sei se eu Claro. tô aqui Não, tomando aqui cara, o eu tô tempo aqui no. adorando, cara, eu tô adorando. Que bom. É assim, legal, Lead Drops, pô, bacana, foi um ótimo cliente, mas vamos conseguir outro igual a eles? A gente não conseguiu mais depois de um tempo, né? E aí o que a Uhum. gente percebeu? A gente tem desenhado um modelo de contrato que foi um erro nosso, né? A gente desenhou com a Lead Loves um modelo legal, só que por algum motivo a gente não repetiu isso com outros clientes, né? E aí o que aconteceu? A Uhum. gente ficou mais num formato de precificação que era um valor baixo, né? Talvez com a ideia, né? Quando a gente estava iniciando, vamos pegar mais pessoas, mais empresas, tal, tudo mais. Só que isso também, o que que eu trouxe? Quando você cobra um valor mais baixo, né? Você também atrai qualquer tipo de cliente. Então a gente pegou vários clientezinhos que deu muita dor de cabeça pra gente, cliente que a gente nem recebeu, né? Em alguns casos, né? Enfim, cara, trabalhar desse jeito assim não funciona, né? E quando dessa situação, né, que é normal de empresa, a gente toma decisões erradas às vezes e tal, a gente quebrou 3 vezes no processo. Isso poucas pessoas sabem. A gente quebrou 3 vezes. Só que a gente recomeçou, vamos fazer de novo, né. A gente botava o dinheiro lá, ó, tem que pagar isso aqui, pagar aquilo ali e tal. Vamos agora botar tudo em ordem e recomeçar. Vamos mudar isso aqui que deu errado. A gente foi mudando. E aí, uma das coisas que a gente mudou, tá? Uma das coisas que a gente mudou foi a precificação. A gente mudou muitas coisas, tá? Mas eu quero citar aqui primeiro a precificação. A gente percebeu, e isso também ficou muito claro na mentoria, que eu faço parte da mentoria da Mais aqui, estou no grupo do que fatura mais de 500k por ano. Mas já no grupo anterior que eu participei, que é o primeiro grupo dele, o Tá grupo no quarto ciclo já, né, man? quarto ciclo, ele falava muito nisso pra gente. Cara, inclusive é uma sacada que eu tive da mentoria, né? Talvez a principal, que era a visão de que cobrar barato ou caro dá o mesmo trabalho, mas não necessariamente os mesmos resultados, né? E eu pensei assim, cara, ele fala muito disso, cara. Será que isso se aplica na minha consultoria? Porque a consultoria já tem um valor agregado alto, né? A consultoria, uma entrega e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar os nossos valores, né? A gente vai aumentar, vamos redesenhar nossa entrega, vamos aumentar, né? E a gente começou a aumentar, e o que aconteceu? Aí começou a vir clientes nesse porte que eu falei para vocês aqui agora, o cliente que eu não posso citar o nome, o Cartão de Todos, que é uma empresa grande, com franquias, muitas franquias no Brasil, Febracis, entre outros. Isso foi quando você aumentou o preço, né? Ó, deixa eu botar um foco nisso aí. Não é que ele fechou clientes grandes e aí aumentou o preço. Ele aumentou o preço e fechou clientes grandes. Porque tem empresa, cara, que vai olhar o seu preço aí que você está cobrando baixinho e vai falar: isso não é para mim, isso não serve, isso não resolve. Porque está muito associado que caro é bom. Tem empresa, cara, que não vai fazer um negócio sei lá, um ticket mais baixo, porque não vai acreditar que aquilo vai resolver, não passa na diretoria. Quando você chega com um ticket maior, você passa a ser visto, passa a ser olhado.
Então tem muita gente que fala, eu preciso de autoridade para então poder cobrar. É o contrário, você precisa cobrar e isso te dá autoridade. Faz sentido isso, Rafael? Muito sentido, cara, muito sentido. E felizmente, né, eu tenho sócios muito especiais, né, que é o Sanderson, o Jean e a Andriele, porque eles entendem isso rápido também. Quando a gente percebe que a gente tá indo pra um caminho errado, rápido a gente se reúne, desenha um plano de ação, a gente vai lá e faz. Olha, tá errado, não pode continuar. Não fica mimimi a vida inteira. Não, a gente vai corrigir. E graças a esses picos, né, de desafios que a gente conseguiu crescer mais e mais. E um deles foi esse, né? A gente percebeu que a gente cobrava errado, que atraiu o cliente errado, e como você disse, não foi o contrário. Não primeiro atrair cliente grande para passar a cobrar mais. Não, foi o contrário. A gente se arriscou, falou, ó, e se não vender? Tá, mas e se vender? E se vender, né? E a gente começou a ir com autoridade, passamos a frequentar ambientes que essas empresas frequentavam também, criamos metodologias também de captação também de lead de qualidade e a gente começou a vender, né? E hoje a gente tem esses clientes, né? Tem outros também que menos conhecidos, mas que faturam bem também, que a gente queria empresas que tinham uma estrutura, né? Até pelo modelo de entrega que nós temos de consultoria, a gente precisa sempre de uma empresa que tenha um comercial ali para a gente poder fazer a estrutura toda acontecer, né? Então, hoje a gente não atende, vem sempre gente assim nos procurar, de forma assim mais por indicação, né? Gente que às vezes não entende o que a gente faz, que vê assim, tem uma clínica de estética aqui para fazer o marketing deles, né? Ou então uma outra que quer vender, aumentar suas vendas, né? Só que assim, são clientes que a gente não atende mais, né? Não estou menosprezando a clínica de estética, não. Estou dizendo que nós escolhemos atender outros tipos de clientes, né? Que tem uma estrutura diferente, né? Sim. Que tem, né? Então, a gente tem clientes que a gente já passa para outras pessoas que a gente tem com parceria, mas a gente não atende mais. Por quê? Porque a gente percebeu que se a gente atender, a gente vai voltar a ver um cenário que a gente não quer mais, que é de estresse com o cliente. Sim, uma máxima que eu aprendi lá atrás, assim, é muito verdade. Você sabe bem disso, Damásio. Cara, os clientes que mais trazem trabalho, aborrecimento, estresse são os que pagam menos. Cara, isso é uma verdade absoluta no mercado, cara. Total. Né? Então, E é importante a galera internalizar isso, né? Cara, quem tá pedindo pra parcelar mais vezes, ou condição nossa, diferenciada de pagamento, ou pede desconto, cara, não vale a pena. cara, Todas as cliente. vezes que eu ou o cliente meu escolheu, tipo, olhar pra isso, cara, o cara que pede exceção, ele sempre vai ser exceção. O cara que pede uma condição diferenciada, ele sempre vai querer uma condição diferenciada. E tudo que Exato, você foca expande, né? Vou dar um exato. exemplo aqui, né? A própria mentoria de 6 meses, o cara só pode parcelar em 3. Master Mágica, para quem fatura acima de 5 milhões por ano, o cara pode parcelar em 4. Mas se você parcelasse em 12, você ia poder vender para mais gente. Ué, certamente. Mas mentoria é para minoria. Uhum. Se eu pegar e parcelar em 12, como tem gente que faz, ou em 24, cara, nada de errado. Você vai vender mais. Só que você vai ter uma vida mais difícil, a entrega é mais difícil. Quanto mais você for exigente na hora da seleção, na hora da venda, ou na hora ali de oferecer, mais você pode ser relax na hora de entrega. Por outro lado, quanto mais relax você for na hora de vender e faz parcelamento a Deus dará, cara, 24 vezes, eu fico extremamente desconfortável. O cara vai ter que ficar 1 ano pagando por uma coisa que eu vou entregar ali, tipo, não, cara. Não, pelo contrário. Eu quero o cara que entre e que com uma sacada ele pague tudo que ele fez. E não o cara que precisa pagar em 24 passar. Me dá desespero só de pensar. Com isso eu diminuo, né? Eu aumento a minha barreira de entrada, eu diminuo o número de clientes que compram de mim, mas, cara, eu posso ficar jogando, eu chamo de jogar solto na entrega. Porque eu sei que quem tá ali, cara, tem o nível de cognição necessária para poder aproveitar o que eu falo. O cara que consegue chegar ali, cara, ele é melhor e acabou. Sacou? Isso é meritocracia. Você tá... Não, não, cara, é a realidade. É a realidade. O próprio Vida de Mentor custa 30 mil reais. Cara, se eu vendesse ele por 3, seria mais fácil vender. Talvez seja 10 vezes mais fácil vender por 3 mil do que por 30 mil, mas eu prefiro lidar então com 10 alunos a menos, 10 vezes menos alunos, tendo uma crença de que são alunos que vão aproveitar melhor o que eu tô falando, do que ter que lidar com 10 vezes mais alunos, pessoas que talvez não fossem tirar valor. Inclusive, enquanto esse episódio estiver indo pro ar, vocês podem entrar aí, vidadementor.com.br, que vai ter aí mais uma semana aí com aulas gratuitas, e depois eu abro as inscrições pro meu programa completo pago. E, cara, não é barato. E isso filtra, né, cara? Sim. Eu acredito nisso. O que você experimentou mais aí, Nerd, quando você escolheu aumentar os seus preços? Lá eu falo de cobrar 5, 10, 20 vezes Uhum. mais. Você passou a cobrar quanto mais? E como foi isso pra você, amigo?
Cara, hoje, só pra ter uma noção, a gente não começou assim, mas hoje nossas consultorias, elas de 6 meses, que é o mínimo, é 60K. Então isso dá aí 10 mil por 10K, mês, 10.000 por mês em em um média. cliente só, tá. E aí o que aconteceu? Quando a gente cobrava menos, a gente atraía clientes que tinham esse tipo de comportamento. Chegava um dado momento do contrato, falava assim: "Cara, a coisa apertou aqui, tem como renegociar não? Eu só posso pagar agora tanto". Aí era um estresse financeiro, ter que se desdobrar, rebolar para conseguir manter aquele cliente, né. Na época a gente até precisava manter, né, por caixa mesmo, né. Mas hoje a gente fala assim: "Cara, não quero nem esse cliente entrando aqui não, porque se entrar vai virar estresse, a gente vai ter que demitir no meio do caminho", né, enfim. Mas era cliente que pedia para renegociar, cliente que pedia para jogar mais para frente, alguma outra coisa, né. A gente pode, ter uma carência de 2 meses aqui, certas coisas, né, tal. Era esse tipo de coisa, né. E olha que interessante, não era só renegociar, era também os mesmos clientes que mal aplicavam o que a gente entregava. Porque na consultoria, não sei se vocês estão cientes da consultoria em si, né, existe uma diferença entre consultoria e mentoria, né. Na consultoria, a gente a gente entrega, tem entregáveis para o cliente, a gente vai montar alguma estrutura para o cliente, mas ele também tem a parte dele, né. Então é meio que a gente trabalha em 4 braços ali, a nossa empresa e a empresa do cliente ali, para a gente poder fazer aquilo acontecer. A gente monta processo, tudo mais para o cliente, né. Na mentoria você não vai meter a mão no negócio do cliente, né, é diferente a entrega, e a consultoria te mete, então tem um valor mais agregado, é mais tempo que te gasta, né, mas o cliente também tem que fazer a parte dele. E se o cliente não fazer a parte dele, o que adianta de montar um playbook para ele, o que adianta montar para ele todo um funil lindo de marketing para ele poder gerar leads qualificados, se ele não consegue aplicar aquilo ali, se ele não consegue manter uma cadência de geração de leads, se ele não consegue, sei lá, manter ali o Facebook ou o Google girando todo dia, ele girando, tráfego, não adianta muito, né. Então, esses eram os clientes que traziam esses problemas. Cliente que não pagava boleto, que demorava 4 dias para responder se ia ou não pagar o boleto do Google lá, e a campanha ficava parada 4 dias, e depois reclamava porque não gerou lead, mas claro, né, sem dinheiro fica difícil gerar lead, né. Enfim, então, esse tipo de cliente, cara, eu não desejo nem para vocês. Então, se vocês não querem ter esse tipo de cliente, repensem seus valores, tá? É uma verdade, acho que talvez a maior lição aqui desse episódio seja você, primeiro, sempre se reinventar, né? E eu não falei uma coisa aqui, talvez eu possa voltar, Damasio, num ponto aqui, que talvez valha a pena, tá? Falar. Enfim, é uma coisa que eu não planejei falar, não, mas eu vou falar. Uma das coisas mais desafiadoras para um profissional, é quando você cria uma autoridade, você cria uma reputação no mercado e de repente tudo desaba, como foi o meu caso, né. Até 2015 eu tinha todo mundo me conhecendo no mercado. Eu tinha a Nerd Rico era super conhecido no mercado, nerd e tudo mais, né. De repente eu sumi por 3 anos, né, por questões pessoais, né. Então quando eu voltei não era mais a mesma coisa. O mercado mudou, e quando você não aparece você é esquecido, é normal, né, muitas pessoas já não sabem mais quem era o Nerd Rico, né. E aí, às vezes, você ressignificar isso aí é um desafio que talvez o maior desafio que nós temos hoje na vida não é nem você vencer, às vezes, numa competição de afiliado, aquele cara grande, né? Talvez isso aí eu percebi que aquilo ali foi até fácil em relação ao inimigo que eu tinha dentro de mim, né? Então, quando eu me dei conta que, cara, era muito desafiador eu ter que encarar isso, ter que, cara, talvez o que eu tinha antes não tenho mais, ou diminuiu muito, eu preciso me reinventar, me reposicionar, cara, isso dói. E muitas Dói. vezes, talvez por orgulho, você não consegue sair do lugar, sabe, trava. Eu me senti travado muito tempo, sabe, de: "Cara, o que que eu vou fazer agora? Eu não posso perder o que eu tinha", mas eu já tinha perdido. De repente eu percebi: "Eu já perdi, eu tenho que eu tenho que me reinventar". Sim. O que eu adquiri de experiência tá comigo, tá. Só que talvez não no mesmo pacote que eu entregava antes. Esse é o que eu quero dizer. E pra entender isso, amigo, olha, isso eu nunca te falei, Damaso, mas pra entender isso aí, rapaz, doeu, viu? Doeu. E vou dizer que foi há Imagino. pouco tempo que eu entendi, né. Então acho que eu queria compartilhar isso com vocês, porque talvez alguns estejam passando por isso hoje, e às vezes não estão entendendo por que que muita coisa dá errado. E às vezes não dá errado porque você aplicou uma estratégia errada, não dá errado porque o lead tá caro, tá errado porque tá errado na tua cabeça alguma coisa que você não aceitou ainda. Então acho Uau. que é uma reflexão interna aqui para vocês que estão nos ouvindo hoje, de uma pessoa que passou por grandes desafios na vida, de altos e baixos, né, e teve que se reinventar. Cara, é muito lindo, tá, ô nerd, você você falar isso, sabe. Eu entrei nesse ponto lá do lance da depressão, eu entrei nesse lance do caminho, porque sua história é única, né.
Eu Sim, acho que você, contando isso, você dividindo, você vai inclusive atrair muitas pessoas que, cara, precisam ouvir essa palavra, né? Imagina se você pudesse ter ouvido isso antes lá, né? é, sim, E isso que você falou também é muito legal. Eu vejo um monte de gente que, sei lá, a gente falou de coisas legais, né? A gente falou de pessoas muito legais também. O Carmona, cara, sim. tava lá. Cara, o Carmona tá no Mastermásio. Você Que falou do legal, cara. JP. Cara, Hotmart tem 2 cadeiras no Mastermásio. Você falou. Ó, o Acho que Romani é cliente agora. nosso também. Foi cliente nosso, o Romani, por muito tempo. Romani, Romani. cara. Romani tá na mentoria, agora tá no Isso, meu grupo novo, da galera que fatura acima de 1 milhão. isso. Cara, você citou algumas pessoas, cara, que tipo, que estavam lá atrás e estão ainda hoje, mas pra cada uma pessoa dessas, cara, dá pra citar o quê? Mais 10 ou 20 ou mais que estavam lá 10 anos atrás e agora não estão, né? Sim. Então, É, é muito doido isso, porque requer uma certa habilidade seguir vencendo, né? Vencer é uma coisa, é, seguir vencendo é outra, é, cara. É uma habilidade diferente, né? é. Só que uma outra habilidade também muito poderosa é em não seguir vencendo, se passar por um revés, sei lá, se passar por um desafio, pô, ter a coragem, ter a humildade de começar de novo. Isso que você falou aqui, cara. Ah, a gente foi, tá dando certo, tem os clientes que pagam isso, a gente fez mais de 500 mil no ano passado, né? Daqui a pouquinho bate os 7 dígitos, mas esse negócio que você virou e falou assim, cara, a gente quebrou 3 vezes. Uhum. A gente quebrou 3 vezes, mas a gente não desistiu, foi de novo. Cara, eu acho que essa é uma habilidade que é pouco valorizada. Tem gente até que fala, resiliência, mas no âmbito clichê, né? Não entende que É. resiliência, às vezes, é você ser o Rocky. Uhum. Apanhar, tomar na cabeça e tal. E ter, de novo, a coragem, a humildade de começar de novo, quantas vezes forem necessárias. Eu acho que isso é muito poderoso, cara. Muito poderoso. A gente aprende muito nesse processo, cara, muito mesmo. E cada vez que isso acontece, a gente desmistifica coisas, quebra crenças, fica mais humilde também, né? Que acho que isso é importante. Que às vezes a gente é muito movido por ego, né? Só que quando passa algumas situações, tu vê que, cara, tu tem tanta coisa a aprender com pessoas à sua volta, né? Que às vezes você fica só olhando pro teu umbigo, né? E não percebe, né? E aí, isso começou a mudar muito na minha vida quando eu também conheci meus sócios, porque até então eu sempre trabalhei sozinho, né? Eu não conseguia montar equipe, Uhum. né? Sempre achei que era autossuficiente. E quando eu conheci meus sócios, eu tive dificuldade de trabalhar com eles, né? Eu não vou negar, não. E eles sabem disso. Porque eles sabem que eu sempre fui muito no meu mundo, né? Cara, vou falar outra coisa aqui que eu nunca falei. Vamos lá, tá Vambora. sendo quase um sem censura aqui, né? Se você tiver à vontade, né? Não, vou falar, cara, não tem nada. Eu tô mais. Eu não falei isso antes, vou dizer, por ego também. Mas eu vou falar aqui agora. Eu sempre trabalhei por conta própria, né? Né, digo, basicamente era eu, alguns colaboradores à distância ali, mas basicamente quem fazia tudo era eu, né? Tudo era eu. Você estava em mim ali e tal, eu era o suficiente, né? Eu era o super-homem, né? Da parada. Quando tive esse problema, depressão, 3 anos fora do mercado e tal, eu falei que eu recomecei, só que eu não falei como é que eu recomecei, né? Olha só, essa aqui eu vou falar uma coisa que é inédita, tá? Acho que eu nunca falei nem pra minha audiência. Quando eu recomecei, eu tava do zero mesmo. Eu queimei todo o meu dinheiro em viagens que eu fiz, né? E passei a não ganhar mais, porque eu não lançava, não fazia mais nada, não vendia mais nada, não tinha energia pra isso. Fiquei 1 ano literalmente. Sim, uma coisa que eu acabei não falando, né? Eu tive a questão da terapia, né? Que não deu muito certo, mas me deu a ideia de ir pro Caminho de Santiago. Mas eu ainda tive que recorrer a tratamento médico. Uhum. É importante falar isso, amigo. É importante falar isso. Eu fui pra um psiquiatra finalmente. Então eu percebi que, cara, não foi suficiente do que eu fiz, embora o caminho me trouxe muitas respostas, né, mas isso não me tirou da depressão. Quando eu voltei para o Brasil, eu não estava em depressão ainda. Estava com uma resposta na minha cabeça, algumas perguntas respondidas, mas em depressão, porque a cicatriz emocional não tinha curado, né. E como eu falei pra você, foi depois de 8 meses que eu entendi o que aconteceu no caminho de Santiago, né. Então até lá eu estava em depressão. Então eu recorri a um psiquiatra, tive que o que eu não queria fazer, mas eu fiz, tomei remédio. Teve consequências? Teve 2, né, uma que eu fiquei boa depois de 1 ano, e a outra que isso de é uma boa consequência, né, e outra que eu já sabia que isso podia acontecer, que deteriorou um pouquinho a memória, né. Só que a vantagem é que eu sempre tive uma memória muito boa.
E acho que vocês viram aqui, né, que eu lembrando de datas aqui que, né, de coisa de 10 anos atrás, né. Só que antes eu lembrava de coisa de hora. Pô, eu falei com o Damasio às 3h04, né, eu falei isso aqui, era assim a minha memória era super fotográfica. Hoje não é mais assim. Mas como eu já tinha essa memória boa, né, e felizmente isso me ajudava muito, então hoje eu considero que eu tive uma deterioração, mas tá no nível bom ainda, tá aceitável, né. Mas eu sinto dificuldade às vezes de uma coisa que, pô, antes eu lembrava disso aqui e não consigo mais lembrar, mas valeu a pena. E aí, passei por esse tratamento, né, essa questão. E aí, quando eu decidi então mudar para o sul, eu decidi para Curitiba. Primeiro porque eu adorava essa cidade, sempre gostei muito dela, e segundo porque eu vi lá uma oportunidade olha só, de aprender a fazer venda complexa. E o que que eu fiz para isso? Eu me candidatei para ser um consultor da MRV Engenharia, aquela empresa que constrói casas, né, e apartamentos no caso. Falei: "Cara, então quer dizer que você virou consultor de imóveis, né, corretor de imóveis?" "Sim, por 3 meses." Ali eu falei: "Cara, é um passo, assim, que nunca imaginei que fosse dar", porque eu nunca trabalhei para os outros, assim, nunca tive essa carteira assinada até então. Ali também não tinha não, né, porque ali era regime diferente, né, é autônomo, né. Mas eu tive que estar lá presencialmente num escritório, tinha um gerente lá que me coordenava. E eu pensei assim: "Cara, nada que eu faço na minha vida eu faço sem a visão de aprender". E fui sem ter salário, tá, eu ganhava comissão, né. Falei: "Bom, já que eu era um bom afiliado, talvez eu me dê bem também com isso, né". Aí fui. Mas aí eu fui, cara, com ideia de aprender. Cara, e lá eu consegui ver naquele gerente forma de gestão que eu não fazia ideia que existia. Ó, ele tem que coordenar uma equipe. Olha só, esse cara, ele tem que fazer com que corretores estejam aqui na empresa, mas ele não podia obrigar ninguém a estar lá, porque não era CLT. E se ele obrigasse, ele precisava tomar um processo. Então ele tinha que criar mecanismo de incentivo da pessoa estar lá. Aí eu falei: "Olha que interessante, isso aqui é uma coisa que eu vou levar para mim", né. Enfim, e ali eu comecei a aprender várias coisas e descobri também que ele também tinha uma forma de você encantar clientes, que houve uma grande empresa que tem uma consultoria para ele lá, que eu tive contato com essa empresa lá, que faz DNA de vendas. Foi ali que comecei a entrar nesse mundo, né. E aí, durante esse processo, no LinkedIn veio um convite de um ex-cliente meu. 2014 eu fiz uma consultoria para um cliente em Florianópolis, e esse cliente me procurou de novo. E ele falou assim: "Rafa, eu tenho que você aqui uma oportunidade aqui em Itajaí". Itajaí, pra quem não sabe, fica do lado de Balneário. "Quer dar um pulinho aqui pra te conversar?" Eu falei: "Ah, vou lá". E aí ele me ofereceu um cargo de gerência de marketing da empresa dele, só que não tinha marketing. Eu tinha que criar do zero aquilo ali, não tinha nada. Eu ia ser o primeiro contratado, né, da área de marketing, né, então eu queria e com ideia de ser sócio dele e tal, tudo mais. Aí ali eu tive eu tive entrei numa encruzilhada, vamos dizer assim, né, que eu falei assim: "Caraca, esse cara tá me oferecendo uma parada que eu nunca fiz na minha vida, assinar carteira de trabalho". Eu nem sabia se eu tinha carteira de trabalho, na verdade. Falei: "Será que eu tenho esse negócio?" Aí fui vendo meus documentos: "Ah, eu tenho aqui, uma aqui zerada, novinha, novinha". Falei: "Meu Deus do céu, cara, é isso que eu vou fazer? Vou voltar tanto na minha vida assim, virar empregado, cara". Mas mais uma vez eu lembrei disso. Falei: "Cara, primeira coisa, qual a melhor escola do mundo? É aquela que te paga pra você aprender, né". Falei: "Cara, eu vou pra lá pra aprender". E era uma empresa que tinha investidores. Falei: "Cara, isso aqui me interessa aprender, eu quero ver como é que funciona uma empresa com investidores". Investidores mesmo, sabe. Tinha uma empresa de São Paulo que tinha uma parte da empresa lá, e tal. Eu quero ver como é que é esse negócio. E eu conheci o cara, inclusive dono de uma grande empresa bem gigante aqui no Brasil, de pagamentos. E ele operava num modelo de SaaS, que é Software as a Service, né, para assinatura e tal, e era um mercado era uma coisa muito corporativa. Falei: "Cara, tá aí um negócio que eu também não conheço. Aqui vai ter uma área comercial que eu nunca sabia como é que funcionava. Eu vou ter acesso aqui a estratégias de área comercial, de coisas que eu não, sabe, nunca tive contato, de startup, né. Vou aceitar esse desafio". Mas, cara, foi com orgulho ferido. Incomodado, né, cara? Uma dor, né? Sensação de voltar no tempo também, né? Voltar no tempo, e aí eu lembrei assim: "Cara, eu sempre falei pra minha audiência", falava assim para as pessoas da minha volta que eu falava para um público que era um público que não queria ter obrigação de acordar cedo, ir para o trabalho às 8 horas e tal, e de repente eu me vi nesse papel. Falei: "Cara, eu sou agora o meu avatar. Que maluquice. Eu tô sendo obrigado agora a estar 8h30 aqui, em Itajaí, e sair às 6, 1 hora e meia de almoço. Cara, não é isso que eu quero pra minha vida não, mas eu entendo que é um momento que eu preciso aprender". E foi lá que eu conheci meus sócios. Todo mundo ali era CLT, né. Eu conheci o Sanderson era o gestor do comercial,
O Jean morava na Austrália. O Jean sempre foi um cara, acho que eu já falei contigo sobre ele, né, um cara mágico, um vendedor incrível, sempre foi o primeiro lugar em todos os lugares que já passou, em grandes empresas inclusive, e estava também no período sabático também lá na Austrália, estudando inglês e tal. E aí o Sanderson trouxe ele para essa empresa. A gente acreditou muito nesse projeto dessa empresa e tal, trouxe para ele e o Jean veio. O Jean chegou 2 semanas depois de mim na empresa. Foi quando eu conheci o Jean. E a Andriele, que é a esposa do Sanderson, que também trabalhava lá na parte de pós-venda, né? E começou a ter uma sinergia muito grande de todo mundo ali e tal. E em dado momento surgiu ali a ideia de se juntar. A gente montar uma empresa paralela, né? Porque a gente não queria mais ficar ali dentro, ninguém mais estava incomodado, tá todo mundo incomodado, né? Eu já entrei incomodado. E eles começaram a se incomodar porque eles viram que tinha algo maior para eles ali, né? Não ali, mas fora dali, né? Então a gente se começou a estudar essa ideia, começou a montar um negócio e em dados momentos cada um foi saindo, né? E eu fiquei 1 ano e 4 meses lá, até eu sair, Ah, vocês não saíram né? juntos, né? Cada um saiu Não, o seu não, tempo, né? não. Primeiro saiu o Jean era mais impulsivo, então o Jean se irritou com uma parada lá e saiu fora, né? Eu fui o segundo, a Adélia foi a segunda a sair, eu fui o terceiro, o Santos foi o último que ficou lá. Aí eu saí, cara, eu lembro que no dia que eu saí de lá, sexta-feira, 6 horas da tarde, aí eu lembro que eu até fui para um encontro uma vez da Donep, não sei se você conhece a Donep, é muito forte aqui em Balneário, né? Não. Tinha uns amigos lá naquela, aí fui pra lá e tal. Eu sentei na cadeira 7 horas, eu sentei e pensei assim, cara, neste momento eu recuperei minha liberdade. E tava, cara, eu tava radiante aquele dia. Falei, puta merda, não sei se posso falar palavrão Massa aqui, mas enfim. demais. Claro, já falou, Puta amigo. merda, tô livre de novo. Que sensação incrível. Cara, eu diria que aquele momento das 6 até a meia-noite, talvez tenha sido um dos momentos mais gostosos da minha vida. Vibrou, né? Porra, cara, eu consegui passar por uma fase que me incomodou muito, eh, pela Mas foi estrutura, né, importante, né, também. mas eu aprendi muito ali. E foi ali que eu conheci meus atuais sócios. Então quando eu saí dali, eu falei: "Cara, realmente eu estava num lugar que eu estava pra aprender, não era o que eu tinha que fazer na minha vida". E quando eu saí, eu falei assim: "É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter a minha vida desenhada para eu poder ter liberdade". Verdade. E um dos valores da Compacto hoje, que eu quase que me pus na empresa e todo mundo concordou, porque todo mundo também quer isso, né, depois perceberam que também querem isso, que é liberdade. A gente foi feito para ser Total. livre, não quero ficar preso a questões financeiras, a questões geográficas, a questão de nada. Nós temos que ter livre para fazer o que a gente acha que tem que fazer, dentro, claro, de uma conduta É ética, isso. né? E foi assim, cara. Então eu tô falando uma coisa aqui para vocês que eu nunca revelei nem para minha audiência. Nem pra minha audiência, só meus sócios sabiam disso e tal, e pessoas próximas, tá? Mas eu decidi abrir agora porque acho que é a hora de falar, né? Então não posso mais falar que eu nunca assinei minha carteira nos meus copos. Assinei agora por 1 ano e 4 meses. É, tem isso. Mas foi Tem por um isso. bom motivo. Mas, poxa, foi importante, né, amigo? Foi importante. Sim. Cara, muito interessante você falar isso, né? Às vezes, e tem gente que tá ouvindo a gente, cara, que já venceu isso, passou por uma chuva, né, e superou, mas, cara, tem gente que agora tá passando por uma situação que não queria estar. Eu volto e meia encontro seguidor em aeroporto, ou sei lá, em evento, e aí a gente tem a chance de conversar ali, eu adoro conversar. Cara, eles trazem coisas do tipo, cara, agora eu tô passando por essa situação, eu sei que eu vou sair dessa, mas várias pessoas falando que vão sair da situação que elas estão, mas, cara, às vezes é importante perceber que elas têm que estar naquela situação naquele momento. Você deu um Exato. exemplo aí, cara. Você não queria estar ali trabalhando de CLT, Mas mas foi precisava. ali que você encontrou seus sócios. Uhum. Eu estava estagiando no escritório de direito, aquilo não era o que eu amava. Inclusive, se você que está ouvindo aí o VDcast voltar pro comecinho do VDcast, lá eu conto a história, eu conto do lance do escritório do direito. Eu lembro da época que eu saí para fazer concurso público e graças a Deus eu não passei em nada. Mas eu conto essa história lá, mas olha, se eu não tivesse feito esse estágio de direito, eu não ia conhecer a Regis, que é CEO da minha empresa hoje. Na época ela era minha chefe no escritório de direito, olha que Uhum. louco. Então, às vezes você tá num lugar que não é o lugar que você tem que estar, naquela hora não é o que você quer, não é pra onde você quer ir, mas lá você vai encontrar uma pessoa, lá você vai conhecer alguém, como o Nerd encontrou os sócios, como eu encontrei a Regis, que é CEO da empresa. Você não sabe o que que é, mas eu acredito em Deus. Deus te colocou naquele lugar ali, cara, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, eu acredito nisso. E cada lugar que a gente vai, cada coisa, cada situação que a gente tem que passar e viver, a gente está colhendo peças do quebra-cabeça que constrói a vida. Sacou? Então, se você viveu aquilo ali, nerd, era o que você tinha que viver naquele É. momento e tá tudo certo. E pensar isso é muito libertador. Então, não importa o tamanho da dor que você esteja passando, ou do frio que você esteja passando. Minha avó falava isso, né? Meu avô também. Deus dá o frio conforme o cobertor. Irmão, você vai passar vivo dessa, você vai passar.
Sacou? E você passou, e Sim. tá aí, ó. Construiu a empresa, já tá beliscando 7 dígitos de Pois faturamento, é, cara. com os sócios que esse último emprego te deu. Olha que louco, Tá né, cara? vendo? Sendo que uma outra pessoa menos resiliente teria desistido do processo, Sim. ou teria, Não sei teria lá, por uma aguentado, questão né. de ego, não, eu não vou fazer CLT e ainda tá batendo cabeça aí, né? Uhum, Dando murro em ponta de faca. E, cara, você se encontrou nessa parada. Então, às vezes parece que a gente tá dando um passo pra trás, mas por que não dá pra pegar impulso, né? uhum. Passo pra trás pra dar 2, 10 pra frente. Então, surreal sua jornada, Pois meu é, amigo. cara, né. Então, Surreal mesmo. 4 anos de empresa com esses meus sócios, né, falimos 3 vezes, quebramos 3 vezes, falimos não, porque falir é oficial, né, a gente quebrou, mas a gente não desistiu, né. Quebramos 3 Uhum, vezes, uhum. saímos do zero, Chegaram no zero, né? chegamos Bateram no no zero, é isso que zero, você quer dizer. negativo, tal, voltamos, né. E hoje ano passado a gente faturou R$ 720.000 só com consultoria, um resultado bem interessante, né, para quem estava do zero há pouco tempo atrás, nem zero, né, negativo, né. Esse ano a gente já tá já projetando, como o Damaso falou, já 7 dígitos já nesse ano. E a gente tá hoje numa fase Massa. que nós conseguimos consolidar a nossa principal entrega, que é a consultoria, e agora a gente e sempre tem desafios novos, né, e nosso desafio agora é a gente escalar isso, né, porque consultoria, a gente tem a impressão de que, como também é na mentoria, né, que você também fala muito disso, né, às vezes a pessoa acha que o mentor ele tem que se desdobrar, só ele pode entregar, tal, mas ele pode fazer isso sim, só que em grupo, né, então ele escala, né, por exemplo, como é o teu método, né. E na consultoria, um grupo pode ser que sim, pode ter que ter um método, mas não é o nosso método aqui trabalhar em grupo com consultoria. Mas a gente pode criar uma estrutura onde a gente tenha consultores validados por nós, treinados por nós, para entregar também, né, e dentro da na própria estrutura, então a gente vai escalando. Então nosso desafio hoje está nisso, a gente encontrar um modelo que funcione para a escala, porque o nosso modelo atual de entrega já está funcionando muito bem, obrigado. E hoje, inclusive, eu estou até já desenhando, Damaso, você já gostar dessa notícia aqui, desenhando hoje a primeira turma de mentoria, para ensinar a modelar um negócio de consultorias exatamente como a gente fez, né, do jeito que a gente está hoje, que a gente já deu certo, é isso. Né, e Massa, hoje a gente cara. está operando lá na escala, quando a gente conseguir validar esse método, a gente pode até criar depois um outro grupo para poder ensinar como é que a gente fez esse próximo passo, né. Mas enfim, então, é isso, acho que a Que história, massa. acho que ficou bem Parabéns. claro aqui o que a gente, os altos e baixos, né, acho que vale de lição para muita gente que esteja passando algo semelhante ao que eu passei nessa jornada. Que massa, nerd. E, cara, eu sei que você acompanha o VDcast, você já assistiu alguns episódios, né? Já, já, já Massa. sim, Então vários. você sabe que eu gosto que em cada episódio a pessoa conheça alguém fantástico, que é Uhum. você, mas que ao mesmo tempo saia com algo prático, algo implementável, algo que eles possam fazer hoje. Cara, tem alguma coisa que você viu nesses 4 ciclos lá na mentoria, ou até fora do que você viu lá comigo? Alguma coisa que você pode dividir com eles para daqui a um ano, alguém esbarrar com você e falar: "Poxa, Rafael, por causa daquele episódio lá, eu tô fazendo tal coisa e olha o meu Hum. resultado aqui". Tem alguma coisa que você vai dar agora pra galera te agradecer depois? Agora, uma coisa que você pode ensinar agora e que a pessoa pode implementar e colher frutos no longo prazo. Tá, eu vou compartilhar 2 coisas. Então uma que acho que muita gente já fala aqui nos episódios que eu vejo, nos episódios que eu assisto, que eu ouço, né, que é a lista de espera turbinada, tá, esse é um Meu primeiro Deus do ponto. céu, essa Todo mundo lista de fala, né. espera turbinada, hein? Meu Deus do céu. Inclusive, gente, se vocês quiserem ver em detalhes como é Isso, que funciona, é só entrar em listadespera.turbinada.com.br, tá bom? isso. Listadespera.turbinada.com.br. Mas fala Cara, aí, nerd. sério, termina esse Como é que foi pra episódio. você a lista? Você tá usando? Tá forte nisso? Termina esse episódio e vai lá ver esse conteúdo, porque esse negócio é muito bom, cara. Ele resolve um problema muito grave do mercado, né. Quem faz lançamento, o que que você vai fazer entre um lançamento e outro, né? Fica esperando abrir a próxima turma, né. Cara, esperar, quem fica esperando, né, vai perder para o concorrente, né, para o outro cliente que vende mesmo que você vende. Então, eu implementei hoje a gente não tem nenhum infoproduto rodando, então a gente não tá operando nela hoje, mas assim que a gente aplicar, tipo mentoria, que eu falei que eu vou abrir agora uma nova mentoria e tal, a gente vai colocar. Mas ano passado a gente usou bastante essa lista para turbinada com produtos com o coprodutor que nós tínhamos aqui, né. Cara, foi fantástico, porque inclusive hoje, olha só que interessante, nós vendemos também num lançamento, no lançamento não, no Lista de Espera Turbinada, um produto de recorrência, anual. E aí, desde domingo, começou agora a cair vendas, de repente falei: "Venda? Que venda é essa aqui?" Falei: "Olha que legal, anuidade daquele programa que eu vendi no Recorrência. passado, recorrência", e foi numa espera Que turbinada. Então a gente pegava o massa. telefone, ligava para as pessoas que se interessavam ali, que preenchiam a aplicação, enfim, os detalhes vocês podem ver no link que o Damasio recomendou aqui agora. Mas gente, não negligencie, se você tem um produto digital hoje, ou se você tem um serviço, né,
que você talvez abra de tempos em tempos, cara, coloca esfera turbinada, porque você vai mudar teu jogo. Você pode duplicar até triplicar o que você já fatura hoje, tá? Você não precisa ficar esperando ter um lançamento, um evento para você poder vender. Não, vende todo santo dia. Eu sempre falo o seguinte: lançamento é muito bom, muito bacana, adoro. Só que lançamento não é modelo de negócio, é uma estratégia. E se você não tem um negócio que venda todo dia, você não tem um negócio, sinto dizer. Você tem que todo dia vender, né? Então, nem que seja com recorrência, mas você tem que ter um processo de vendas diário. Então, tem várias formas de você fazer isso, mas você tem que ter isso em mente. Você precisa ter um processo de venda diário. E, felizmente, a espera turbinada é uma desses modelos que você pode ter vendas diariamente. Tá? Então, primeira dica é essa. Mas eu acho que todo mundo já fala muito sobre essa lista, porque ela é bem especial mesmo. Então, você Muito já deve ter bom. ouvido falar sobre essa lista aí em outros episódios, né? E a segunda sacada, recomendação que eu vou dar é de um bônus que você tem lá dentro da mentoria, tá? Que, embora a pessoa teria que entrar na mentoria para poder conhecer, mas eu vou dar só uma pinceladinha, tá? Tem um bônus lá de um cara chamado Uhum, Marcelo pode Germano. falar. Marcelo Germano. Marcelo Germano é um fera, né, com gestão, um cara incrível, né? E um dos bônus que ele tem lá é de contratação de pessoas. E uma coisa que a gente, em dado momento, você vai precisar fazer, se você tiver com o teu negócio crescendo, você vai ter que contratar pessoas para poder tocar coisas que você não consegue mais tocar sozinho. E aí você vai se esbarrar nisso. Tá bom, eu preciso então contratar pessoas, né? Não importa como você vai contratar, CLT, não pode mais você tem que contratar alguém. E aí que mora o perigo. Se você simplesmente abrir uma vaga na internet, né, com o que você precisa, né, e vir as pessoas, você olhar pra cara da pessoa assim, ah, sabe fazer isso aqui? Sei, ah, beleza, então vem pra cá. Amigo, isso é um grande erro. Porque se você não tiver essa atenção na hora de contratar, não tiver um processo para ser contratado de forma certa, cara, você vai ter muita dor de cabeça depois. Porque é muito mais jogo você gastar um tempinho com calma para contratar as pessoas certas do que você contratar porque precisa urgente, né? E contrata e depois para tirar a pessoa de lá de dentro, cara. Dependendo como ela entrou, vai gerar um estresse emocional, às vezes até financeiro também, porque a pessoa pode sair, você vai ter que pagar isso, pagar aquilo. Então, demitir pessoas sai caro também, tá? Então, a minha sugestão é que você repense a sua forma de contratar pessoas, tá? Coloque mais processos ali, não vai só analisar tecnicamente essa pessoa, analisa o comportamento dela também. Muitas das vezes a gente, acho que quase sempre a gente contrata por questões técnicas e demite por questão de comportamento, né? Então, por que não já analisar antes de contratar como essa pessoa se porta? Faz algumas dinâmicas com ela, faz algumas perguntinhas de comportamento. Como é que ela lida, para ser mais específico, né? Como é que ela lida sob pressão? Como é que ela, por exemplo, ela trabalha em equipe, sendo uma gestora, se for o caso, ou como ela trabalha numa equipe sendo uma liderada? Como é que ela reage? Pede para ela contar casos de como é que foi uma experiência dela em alguma empresa que ela trabalhou, onde ela era liderada, onde ela era líder, enfim, desafios que ela tem. Procura entender numa entrevista essas questões, faz dinâmicas com ela também, sabe? Propõe alguns testes, propõe um trabalho para ela fazer da tua área, sabe? Vai contratar um designer, faz para ela fazer um infográfico. E aí analisa, quando ela for te entregar o trabalho, o prazo, se ela entregou no prazo, quais técnicas ela utilizou ali, qual software ela utilizou, porque pode ser importante você pensar na questão de software, né? Analisa se ela te fez muitas perguntas, se ela não teve iniciativa para algumas coisas. Tu pode analisar várias coisas só em um job que você pedir para ela fazer, como teste, sabe? Então, analisa isso, porque uma coisa é a pessoa falar que manja do que ela faz, né? Outra coisa é ela fazer aquilo. E como é que ela faz? Como é que ela lida com as pessoas em volta que ela precisa, às vezes, pedir, cobrar? É isso que é o dia a dia que você vai encontrar quando você contratar a pessoa. Não é somente a questão, né, de ela conhecer, mexer no Photoshop, né? Não é só isso. Então, a minha sugestão é que você Muito repense o bom. processo de contratação, porque isso vai te salvar muito dinheiro e estresse no futuro, tá? Então, são essas duas dicas que eu daria para você que está nos ouvindo aqui hoje, no seu negócio. Nota 10, cara. Poxa, muito obrigado. E olha, onde que as pessoas que curtiram sua vibe, sua pegada e querem seguir aprendendo com você ou querem acompanhar mais do seu negócio, onde que elas podem seguir você? Maravilha. Eu vou dar duas opções, tá? Uma não exclui a outra. Um é o Instagram da Uhum, Compacto, que é @compactooficial, tá? Você pode uhum. chegar ali você vai ter links também para você também conhecer o que nós entregamos, conteúdo, enfim. Não posso me deixar também de citar o site da Nerd Rico, que é um blog, na verdade, né? Esse blog tá desde 2010, Sim. falei dele aqui no programa, né? E lá Uau. tem, cara,
não sei quantos artigos, mas tem artigo pra caramba, muito artigo, assim, e coisa de muito valor. Sim. Deveria ter virado um livro, eu acho, esse blog, mas enfim. Mas, cara, vai lá, tu tá com alguma dúvida de marketing, vai Eu lá, acho uma boa né? ideia. Quem sabe, né? Boa ideia, eu não tinha pensado nisso, não. É muita coisa. Então, se você tá querendo sobre storytelling, vai lá que tá, tem vários artigos sobre storytelling, sobre estratégia, sobre técnica, sobre copy, sobre e-mail marketing, tudo tá lá, tá? Então, você pode chegar lá, é tudo de graça, disponível pra você, tá? Agora, se você quiser dar um passo além, né? Aí temos nossos programas aqui que você vai conhecer navegando aí pelos nossos canais. Que massa, cara. Bom demais. E olha, se você já é ouvinte também, né, nerd do VDcast, você sabe como a gente termina aqui Sei, a já me nossa última preparei pra pergunta. isso. Posso fazer a última pergunta? Pode? Já até imagino que já veio pronto de Claro que casa, né? já, Cara, conheço. quando você posta lá, já tá sabendo. Quando você posta lá no blog, poxa, nem todo mundo vê. Quando você posta no Instagram, só uma parcela das pessoas abre. Até os e-mails bons que você escreve, nem todo mundo abre, Uhum. só uma porcentagem. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores do Brasil, o que você diria? Eu diria o seguinte: não entre em pânico. Em letras garrafais, não entre em pânico. Se você está passando por uma dificuldade hoje, um desafio hoje, tenha certeza que alguém já passou por isso também. E tenha certeza que essa pessoa pode te ajudar, pode te orientar. Seja através de uma conversa, de um café, de um programa de mentoria. Ela pode ser o teu mentor, por exemplo, né? Se você está passando por desafio de escala, alguém já passou por isso também e está disposto a te ajudar, né? Então, não entre em pânico. Minha mensagem é essa. Sempre vai ter alguém que já passou pelo que você passou. Você não é único nesse ponto, né? Os seus problemas não são únicos, né? Sempre tem alguém que já passou. Você é único, mas não seus problemas, né? Então, Uhum. faça parte de grupos, né? De masterminds, né? Dá mais aqui, tem grupos incríveis que você poderia já tá participando, se já não está participando, né? Tem uma maestria que também ajuda. Eu tenho sempre que eu vou. Eu sempre dou uma olhadinha lá, né? É muito conteúdo, mas eu sempre dou uma olhadinha lá, porque às vezes tem uma coisa lá que me interessa. Eu vou lá, às vezes eu coloco assim, poxa, será que estão indicando algum novo gestor de tráfego aqui que eu quero dar uma olhadinha e tal? Eu vou lá, cara. Conteúdo novo lá que surge lá. Então, cara, ali é um fórum incrível, tá? Então, maestria já é maravilhoso. Ah, mas eu quero dar um próximo passo. Mentoria. Não, cara, eu tô num outro nível aqui, quero estar mais próximo de outras pessoas também. Mastermind, né? Enfim, então, mas não deixe de estar em algum grupo, tá? Enquanto o seu grupo, enquanto a sua tribo esteja lá, tá? Porque sempre vai ter alguém nesse grupo que já passou pelo que você passou e vai poder te dizer assim, cara, não vai por aqui não, vai por ali que é mais safe. Entendeu? Então não entre em pânico. Mais seguro. É. Que massa, cara. Nerd, feliz demais com esse nosso bate-papo. Acho que foi o episódio mais longo do VDcast, se não um dos mais longos, Nossa, porque eu nem vi o tempo passar, meu amigo. Lembrar dessas histórias do passado, é ver o bom, quanto que você já venceu, meu amigo. Eu acho que tem isso, né? Você venceu, cara. Várias, várias vezes. verdade, Aí cara. você fala das 3 vezes que você quebrou, mas cada vez que você quebrou e voltou, então, amigo, é uma vitória. Então, parabéns por isso, parabéns pelo que você vem Obrigado, se cara. desenvolvendo e desenvolvendo para os outros. Parabéns por quem você vem se tornando ao longo desse tempo. Você é incrível, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, cara. Fico muito feliz também de poder fazer parte dessa mentoria, de estar mais próximo de você agora. Para mim, você é um espelho para mim de inspiração, né? Eu coloquei isso aqui pra Fernanda aqui nos bastidores, né? Mas, cara, a maneira como você superou É, também os seus desafios pessoais, que eu te conheço de longa data, sei que você também tinha muitas crenças, né? E a maneira como você não mede esforços em se melhorar como pessoa. Você tinha que pagar um curso caríssimo para ir para os Estados Unidos para poder se melhorar, não, você vai lá e vai fazer. Nada te impede. Você tem é. uma força muito grande de se melhorar. Você quer isso pra você e você transmite isso nos seus programas. Os seus programas, embora eles tenham o objetivo de ajudar as pessoas a prosperarem financeiramente, com algum modelo de negócios, mas implícito a isso tem o dedo do Damásio. Você está ali sempre preocupado em fazer a pessoa dar um próximo salto mental. Não é só questão financeira. Eu vejo isso lá, a tua preocupação em ajudar as pessoas a dar um salto mental, para quebrar a crença que ela tem. Isso pra mim é único, tá? Único, do que eu conheço é único. Então, gente, valorizem isso, tá? Não olhem somente só para resultados financeiros, né? Olha para o que esse cara pode te entregar num programa desse. Mentoria, maestria, onde você tiver, tá? Tirem proveito porque, cara, isso é único, eu não conheço ninguém que faça isso. Tem essa preocupação que ele tem com a audiência dele, cara. Que massa, meu amigo. Grato por hoje. Grato, me gostei muito, cara. Obrigado pelo convite.